Você viu, né? Que é assim, gente. Cruza, cabeceia, faz tudo. Tem a da ceia. Tem o Mateuzinho que passa slide, ajuda as crianças. Essa semana teve evento das crianças, né? Multifunções aqui. Passou na nossa frente, vai trabalhar aqui esse cara, né? Ok. Pode abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje a gente começa uma nova série de meditações, de reflexões, agora pautados na carta do apóstolo Paulo, que depois de refletir bastante sobre essas propostas do que a gente refletiria, do que a gente passaria a estudar, e também receber algumas pressões. Estuda tal livro? Não, porque a gente podia ir para tal, a gente podia ir para tal, a gente podia estudar aquele. Você está feliz, que é o Efésios? Que bom. E eu queria começar dizendo o seguinte: o John Stott é um teólogo inglês, inclusive um dos primeiros livros cristãos que eu li foi dele. E ele disse que todo ser humano possui 3 desejos profundos no coração. Todo ser humano. O primeiro é o desejo por transcendência. O que significa isso? Todo ser humano quer encontrar com uma coisa que seja maior do que as explicações e as coisas desse mundo, né? Uma transcendência, encontrar com algo que explica esse mundo, mas que só as experiências desse mundo não conseguem dar conta. A transcendência é uma fome por uma coisa maior do que as coisas desse mundo podem oferecer. Sabe aquilo que Eclesiastes diz, que Deus colocou no coração do ser humano, é o desejo pela eternidade? Transcendência. A segunda coisa que ele fala que Deus colocou no coração do ser humano é o desejo por comunidade. Ou seja, o desejo por pertencer, né? A gente quer pertencer a algo, a gente quer pertencer a um povo. Todo ser humano não consegue viver num iglu lá na Antártida, solitário. A gente tem essa necessidade de pertencer. Eu estava assistindo uma cena do Toy Story essa semana que mostra que o Woody, que é aquele bonequinho que é o cowboy, debaixo da bota dele está escrito assim, Andy, que é o nome do menininho. E aquela comunidade de brinquedos, que são os Toy Story ali, né? Eles têm esse anseio humano, que eles representam a gente. Esse anseio, esse desejo por pertencer a um grupo e esse anseio por pertencer a alguém. No caso, o menino, que escreveu na bota dele, você, Woody, é meu, você pertence a mim. Todos nós temos esse anseio por transcendência, por comunidade, e a terceira coisa que o John Stott fala, por significado. Ou seja, a gente quer entender qual é o propósito da nossa vida. Você quer saber para que você existe. Esse violão foi feito para alguém tocá-lo. Essa mesa foi feita para a gente apoiar as coisas, essa cadeira para a gente sentar. E você, foi feito para quê? Qual é o significado da sua existência? Qual é o sentido da sua vida? Para que e por que você existe? É isso que o John Stott quis dizer. E se a gente pudesse resumir em uma palavra, transcendência, comunidade, significado, seria essa palavra aqui. Identidade. Aliás, eu até coloquei no mesmo lugar de Efésios ali para a gente entender que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios trata fundamentalmente sobre identidade, que é transcendência, comunidade, propósito, significado. Tudo isso que o coração humano mais anseia. É disso que ela vem tratar. Como é que eu posso ter uma identidade sólida? Como é que eu posso ter uma identidade firme? Como é que eu posso colocar a minha existência sobre algo que seja realmente sólido, firme, sustentável, e a minha vida possa ter um significado que não seja inventado por mim, uma transcendência que não seja uma invenção humana, uma comunidade que não seja um grupo aleatório, mas que seja algo realmente sólido. Efésios vem tratar disso, dessa fundamentação sólida, e ela usa uma expressão que vai acompanhar a gente ao longo de toda a nossa trajetória, a expressão em Cristo. Onde é que eu e você nos encontramos, ou encontramos essa identidade sólida? Em Cristo. A Bíblia fala, e aqui Efésios fala, aquele que enche todas as coisas, aquele que preenche todas as coisas, aquele que preenche a nossa existência com realidades sólidas. E muitas vezes, qual que é o maior problema humano? A gente quer encontrar
transcendência, comunidade, significado, fora de Cristo. É onde a gente cria os nossos substitutos. Os nossos falsos deuses. As nossas falsas transcendências. Nossas falsas comunidades. Nossos falsos significados. Que funcionam como uma espécie de areia movediça. Quando eu era criança eu ouvia muito falar de areia movediça. Você acha que ao pisar ali você vai encontrar um chão sólido, mas na verdade aquilo lá afunda. E quanto mais você se mexe para tentar sair, mais você afunda e mais você fica preso. Essa areia movediça. Então a Bíblia fala que em Cristo nós encontramos uma rocha sólida, uma identidade sólida, um fundamento sólido, firme, e não uma areia movediça que são essas nossas buscas ilusórias por identidade, que é o que a maior parte das pessoas estão querendo encontrar. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Identidade. 2 versículos apenas, tá? Só 2 versículos. Versículo 1 e 2 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa aqui é a saudação da carta, tá? Essa aqui é uma carta. E naquele primeiro século, assim como hoje, quando você vai escrever uma carta, a epístola greco-romana tinha essa estrutura. Você escreve o remetente, no caso Paulo, o destinatário, que são esses que vivem em Éfeso, a igreja que vive em Éfeso, e uma saudação. A gente diria, tudo bem? Né? O brasileiro diria, opa! Né? Ele diz, graça e paz. A saudação. E a carta aos Efésios, isso aqui é importante, talvez eu não sei se eu vou falar disso muitas vezes. Acho que sim. Ela tem uma simetria. Sabe o que é simetria? Né? Simetria é tipo o corpo humano, assim, né? Se você repartir aqui no meio, assim, a gente é igual daqui para cá. Era para ser, né? Em tese, né? Era para ser bonitinho, assim, simétrico, né? E quando a gente estudou Marcos, ele também era simétrico. Porque olha só que interessante. Marcos tem quantos capítulos? Vamos ver, vamos fazer a prova hoje. Quantos capítulos nós estudamos em Marcos? 15 não, um pouquinho mais. 16. Qual que é a simetria de Marcos, então? 16 dividido por 2, 8. Exatamente 8 capítulos de Marcos tratam da identidade de Jesus. E os 8 capítulos seguintes tratam do propósito de Jesus. É igualzinho Efésios. Por incrível que pareça, Efésios tem 6 capítulos, divididos por 2 dá 3. Os primeiros 3 capítulos tratam do quê? Da identidade da gente. E os próximos 3 capítulos? Qual é o propósito da gente? Então, tipo assim, na igreja a gente fica inventando, mas a gente fica, né, falando as mesmas coisas sempre. O pessoal fala isso. O pastor ele tem que ser meio que um malabarista, né, que ensina, porque ele fica falando as mesmas coisas sempre, só que de um jeito diferente. Né? Então, 6 capítulos. 3 sobre quem você é. E 3 sobre como é viver de acordo com quem você é. Os primeiros 3. O que Deus fez para que você seja quem você é. Os últimos 3. Como é viver à altura de tudo que você é. Entendeu? Os primeiros 3 capítulos. Qual é a sua posição na vida, na existência. Os últimos 3 capítulos. Qual é a sua vocação nesse mundo. Então, os primeiros 3 capítulos são meio assim, tudo que Deus fez. Talvez os 3 primeiros capítulos, o meu grande desafio ao falar para vocês talvez você saia daqui falando, tá, e o que eu faço? Os primeiros 3 capítulos vai ficar esse gostinho de tipo, Deus fez muita coisa por mim. O que eu faço? Eu vou te falar, calma, espera o capítulo 4, espera o 5, espera o 6. Os primeiros 3 nós vamos tratar de tudo que Deus fez por nós. Tudo que Ele deu para nós. E tudo que nós somos nele. Esse é o sentido. E qual é o tema? O tema é Jesus Cristo. Não sei se você reparou na minha leitura, esses 2 versículos que eu li agora repetem a expressão Jesus Cristo 3 vezes. 3 vezes. Deve ser importante.
Se Paulo não tivesse, se ele escrevesse no computador de hoje, ele ia colocar em negrito, sublinhado, piscando, pulando. Ele ia dar um jeito de ressaltar, porque na Bíblia, quando o autor quer dar ênfase sobre alguma coisa, ele escreve várias vezes. É o recurso que ele tinha, ele repetia. Então a repetição significa o seguinte: você quer ter uma identidade sólida em Jesus Cristo, tá? A primeira palavra, qual é a primeira palavra do versículo? Paulo. Quem é Paulo? Ele mesmo diz, é um apóstolo. Mas não sei se você sabe, o apóstolo, os apóstolos de Jesus, todos eles tiveram uma coisa em particular. Todos eles andaram com Jesus. Você vê eles nos evangelhos, a gente viu eles lá nos evangelhos. Teve inclusive um dia que capítulo 3, 2, se eu não me engano, Jesus chama o nome de cada um dos apóstolos, os 12, e dá o nome dos 12. Você não vai encontrar Paulo lá. Ok? Aí você fala assim, eita, lá não tem Paulo, então por que Paulo aparece como apóstolo? Porque Paulo é um apóstolo tardio. Quando Judas se matou, vagou uma cadeira. Vagou o espaço dos 12. Tinha que ser 12 porque são 12 tribos de Israel. Vagou um espaço ali. E os homens foram lá e colocaram Matias. Escolheram Matias lá no começo de Atos dos Apóstolos. Só que Matias, você vê os apóstolos, não, gente, quem que vai ocupar a cadeira aqui? Vamos escolher alguém. E a ansiedade humana é essa droga, né? Fica um espaço vazio ali, a gente já quer resolver logo, né? E aí, resolve, coloca o Matias. Você nunca mais ouve falar do Matias. Mas você ouve falar de Paulo. Quem Deus escolheu para ocupar o lugar de Judas? Paulo. Um cara para quem Deus apareceu. E um cara que serviu para uma inspiração que perdura até hoje. Qual é o nome da cidade mais rica do Brasil? Qual é o nome do estado mais rico do Brasil? Ele permanece sendo uma inspiração até os dias de hoje para a nossa cultura. Não por tudo que ele possuiu, mas por tudo que ele era. Por causa da identidade desse homem. Engraçado, né? Na época dele, um dos imperadores, Césares, Nero. A Erika sabe. Hoje as pessoas dão o nome para os seus filhos de Paulo. Mas para quem elas dão o nome de Nero? Para o cachorro. Não é interessante pensar isso? Que Nero, que era o imperador, o homem mais poderoso, hoje a gente dá nome para o nosso cachorro de Nero. Paulo, que naquela época era o lixo da sociedade, porque ele tinha sua identidade bem fundamentada, a gente dá nome para o nosso estado, e para a nossa cidade, e para os nossos filhos, Paulo. Certo? Tá aí, ó. Tá a prova aí viva, né? Até hoje. Então, e Judas tem para cachorro. Hã? E Judas tem para cachorro. Então, gente, ele fala assim, ó, eu sou apóstolo. Por causa de que eu sou apóstolo? Ele diz, sou apóstolo pela... O que está escrito aí, gente? Eu sou apóstolo por causa da vontade de Deus. Não sou apóstolo porque eu pedi. Não sou apóstolo porque eu quis. Não sou apóstolo porque desejei. Sou apóstolo porque Deus quis. Sou apóstolo por causa da coisa mais importante desse universo. E a coisa mais importante desse universo não é o poder de Deus. É o que move o poder de Deus. E o que move o poder de Deus? A vontade do Pai. As pessoas correm às igrejas atrás do poder de Deus. Mas se eles entendessem que, na verdade, a nossa identidade é bem fundamentada não no poder, mas na vontade, a gente se firmaria sobre a vontade de Deus. Porque quando o poder não vier para nos livrar, quando o poder não vier para resolver, quando o poder não vier para solucionar os nossos problemas, não tem problema. A gente está bem fundamentado na vontade. É isso que ele está dizendo aqui.
E Paulo, antes de se encontrar com Jesus, ele era um zeloso religioso. Ele era aquele cara chato. Já encontraram um cara chato? Eu já encontrei um chato religioso. Ele era chato, mas ele era pior que os de hoje. Sabe? Pior que os de hoje. Pior. Esses religiosos chatos. Ele era aquele que não só era chato, mas que ele perseguia a igreja de Deus. Ele era chato porque ele perseguia aqueles que pensavam diferente dele e que agiam diferente dele, que tinham um Deus diferente da concepção dele. E ele usava todas as suas forças e todo o seu poder para perseguir e matar aqueles que viviam diferente da sua religião. Nada diferente do que a gente vê hoje, não é verdade? Nada diferente do que a gente vê hoje. E aí ele era um religioso desses cegos, que a gente chama de fanáticos. Né? Eu gosto que o brasileiro tem umas palavras boas para tudo. Bitolado. Não é? A gente não fala fanático, a gente fala assim, ele é meio bitolado. Né? Aqueles caras bitolados que, né, é fanático, religioso, zeloso. E aí então ele teve um encontro com Jesus. E aí olha como é que a Bíblia ela é maravilhosa, né? Ele era um homem cego de religião. E quando ele encontra com Jesus, uma luz muito forte brilha, ele cai no chão e ele fica cego. Fica cego. E aí ele fica cego. E é engraçado que a cegueira de Paulo parece que a vida toda dele ele viu. Mas foi no momento em que ele ficou cego que ele viu de verdade. E ele viu não uma coisa, ele viu uma pessoa. Ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, a religião cega dele, fanática e bitolada dele, foi substituída por uma visão de algo muito maior. Ele encontrou uma rocha muito maior, aonde ele poderia sustentar a sua vida. E ele percebeu que todas as lutas, tentativas, esforços dele não serviam para nada e não chegavam aos pés da rocha eterna que ele acabou de topar, de encontrar no caminho dele. Que quando ele encontrou, ele caiu. Jesus. Essa ruptura que acontece na nossa vida quando a gente encontra Cristo. Você correu, você lutou, você fez, você se esforçou, mas de repente Jesus Cristo apareceu na sua vida e você viu que o tempo todo você estava cego. Como que dando murro em ponta de faca, como tem se esforçando, dedicando para uma coisa que não vai gerar nada. Você encontra Jesus, você fica cego para as coisas desse mundo. E você percebe que as coisas desse mundo não eram tão absolutas assim quanto você pensava. E que existe uma eternidade infinitamente maior e melhor. Uma pessoa eterna pela qual vale a pena investir essa existência. Paulo encontrou essa pessoa. Jesus Cristo. Gente, tudo que a gente falar, e a gente tem falado aqui, é sobre Jesus Cristo. Absolutamente tudo. Agora, isso é tão poderoso. Onde ele estava quando ele escreveu essas palavras que a gente está lendo hoje? Onde? Preso. Preso. Mas não é essa prisão de hoje. A prisão de hoje, gente, era resort para Paulo, tá? É calabouço. É buraco. É frio. É sujo. Tem bicho. E o governo não sustentava, não. O governo não levava roupinha, comidinha. O preso era jogado lá. Você quer comida? Você quer ter roupa? Seus amigos e a sua família que se virem para te trazer. Esse era o Paulo. E é desse lugar escuro que ele escreve essa carta. Isso é uma humilhação para mim e para você. Gente, de verdade, é uma humilhação. Que a gente está aqui num lugar arejado, gostoso, refletindo sobre o que ele falou. E como é que um homem consegue escrever o que ele escreveu do lugar onde ele escreveu? Só tem um jeito. Se ele tivesse uma clareza muito grande de quem ele era e de quem Jesus era na sua vida. Se você tiver essa clareza, você pode estar no buraco. Não importa. Você tem convicção de quem você é. Que era o que aconteceu com Paulo. Agora, a igreja, ele escreveu para a igreja. Escreveu para a igreja.
certo? Escreveu lá para a igreja de Éfeso. Você está preso, gente. Tá ruim, tá feio. O pessoal deixa você escrever uma carta para sua família, para sua igreja. Você escreve. O que você pede? O que você pede? Sobre o que você fala? Sobre o que você fala? Hã? Ô, pessoal, tá difícil. Começa aquela lamentação, né? Aquela descrição. Aqui tem rato. Aqui tá feio, aqui é ferido. O pessoal não me trata bem. Eu tô com os olhos roxos, apanhei ontem. Você não ouve uma palavra. É esse silêncio que eu acho que a gente tem que falar. Silêncio sobre as coisas que a gente incomodaria muito a gente. Por muito menos a gente vem aqui e fala, gente, tá difícil. Queria pedir oração. E o apóstolo Paulo, olha só a consciência da sua identidade, da sua vocação, da sua transcendência, do seu pertencimento. Não é na bota dele, não, no coração dele está escrito Jesus Cristo. Que ele vem e fala, parece, a impressão que dá quando você ouve, lê isso aqui, é que esse cara está escrevendo do céu. E ele está. Porque ele fala assim, nós estamos, nos próximos versículos, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses são os próximos versículos que a gente vai falar nas próximas semanas. Então, não importa se você está numa prisão. O que importa é a sua visão de Jesus Cristo. Não importa se você está na visão, na prisão. O que importa é a visão de Cristo que você carrega. E é por isso que ele fala do alto. E como é que nós vivemos a vida cristã? Nós não vivemos de baixo, como quem tem expectativa de que Deus use o seu poder para nos ajudar. Nós olhamos de cima, como quem tem uma perspectiva de Deus para a gente viver. Entendeu? Vou repetir. A gente não vive de baixo, assim, olhando para cima, dizendo, Deus, eu tenho uma expectativa, por favor, supra as minhas expectativas. Não. A gente vive do alto, a gente vê a vida do alto como quem tem uma perspectiva pela qual viver nos lugares mais baixos. Essa perspectiva que a gente carrega. Então o Evangelho e Efésios não vem para nos dar expectativa de Deus e do seu poder. O Evangelho vem para nos dar uma perspectiva da vontade do Pai. Para a gente viver essa vida com uma perspectiva correta a respeito da nossa vocação aqui. Maravilhoso, não é? Quem dera, gente. É sobre isso que a gente está fazendo assim. Quem dera a gente tivesse isso. De tudo que Paulo escreveu, ele escreveu 13 cartas, tá? Na verdade ele escreveu muito mais, que tem no Novo Testamento são 13, tá bom? Essa daí, o pessoal chama de o Monte Everest de Paulo, que é o maior monte do mundo. O lugar mais alto. Porque de todas as cartas que ele escreveu, essa é a carta que melhor assim, resume aquilo que ele escreveu. E aí ele escreveu para quem? Aqueles que estão em Éfeso. E aí, deixa eu contar um pouquinho a história dessa cidade, tá rapidinho. Coloquei até umas imagens aqui, que essas imagens aí ilustram a gente para entender. Éfeso, primeira vez que Paulo foi lá para Éfeso, ele encontrou 12 discípulos de Jesus. E ele ficou surpreso, encontrou 12 discípulos numa cidade como Éfeso. E aí ele falou, vocês creem em Jesus? Não, a gente crê em Jesus, a gente está se reunindo aqui, né? Imagina que Paulo entra aqui, a gente está se reunindo aqui, falando de Jesus, a gente crê nele, a nossa vida está nele. Ele fala assim, vocês foram batizados? Então assim, batizado... Não. A primeira coisa que Paulo fez, batizou todos os 12. E Paulo ficou 3 anos nessa cidade, pregando todos os dias. Ensinando todos os dias. Éfeso é uma cidade que é a 3ª maior cidade do Império Romano. Éfeso é grande, gente. Maior que Éfeso naquela época, só Roma, que era a capital, Roma, e Alexandria, que a gente até hoje fala da Biblioteca de Alexandria, né? 2 cidades enormes. Éfeso era grande. Éfeso era, como a gente diria, bitela. Cidade enorme, assim, ó. Hoje seria tipo Araraquara. 250 mil habitantes. Que para aquela época era bastante. Era bastante. Então tinha o mesmo tamanho que Araraquara tem hoje, mas naquela época 250 mil, gente, era muita coisa. Então Éfeso tinha o tamanho de Araraquara naquela época. E Éfeso ficava na região do mar. E ela era uma rota importante, uma rota comercial importante. Por que eu estou falando isso? Porque tanto pelo mar quanto por terra, passar por Éfeso era quase que obrigatório, no sentido comercial da palavra.
Então tudo passava por ali. Era uma região muito economicamente importante. Pasme você, Éfeso fica na divisa entre o Oriente e o Ocidente do globo. Por que isso é importante? Porque eu penso no seguinte, essa carta aí é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, ó. Paulo, você carrega a mensagem mais importante dessa história. Paulo, toma o microfone. O que você tem a falar para o Ocidente? Vai. Éfeso. E ele escreve essa carta. Paulo, o que você tem a dizer para o futuro? O que você tem a dizer para todos aqueles que um dia vão crer? O que você tem a dizer para o mundo? O que você tem a dizer para a história? O que você tem a dizer para a posteridade? A carta aos Efésios. E o que ele diz? Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cristo é o Senhor do universo. Então, onde Jesus Cristo, o Senhor do universo, coloca os seus servos? Na prisão. Então, gente, eu vou confessar o meu pecado para vocês aqui. De verdade. Às vezes, a gente olha para um lugar como esse, tal, eu olho e falo, gente, eu vejo as igrejas por aí com uma estrutura tão maior do que essa. Ô, Senhor, só podia abençoar a gente. Aí o nosso pecado. Porque Jesus olha e vê uma estrutura como a nossa, as condições como as nossas, e fala assim, bastante, né? Não precisava tudo isso aí, não. Com muito menos, a gente fazia muito mais. Percebe como a gente às vezes está apoiado em estruturas? E Deus só quer que a gente se apoie numa identidade firme. Se a gente tiver uma identidade bem estabelecida, a gente pode estar reunido num buraco. A gente pode estar morando num buraco. A gente vai ter clareza da nossa visão, do nosso chamado, da nossa identidade e da nossa vocação nesse mundo. E a gente vai fazer tudo o que a gente tem que fazer, porque a gente não depende das circunstâncias. A gente depende de Cristo. E Éfeso, né? Além de tudo que eu falei, era sede de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina, uma das 7 maravilhas do mundo antigo ficava em Éfeso. Por isso que eu coloquei essas imagens. O templo à deusa Ártemis. Enorme. Um templo gigantesco. Sabe que o pessoal fala de pirâmide, essas coisas assim, né? Pirâmide e tal. Tá frio aí? Tá frio, né? Tá tranquilo? Tá. O templo, a deusa Ártemis ficava em Éfeso. E era uma coisa assim, extraordinária, enorme, grandiosa. E o que Paulo está meio que dizendo para os Efésios, que tinham um grande orgulho, imagina, você cedia algo na sua cidade que é assim, o orgulho de todo mundo. Né? É tipo a nossa laranja aqui, não brinca. Imagina uma coisa que o araquarense se orgulha bastante. Imagina uma coisa que o brasileiro se orgulha bastante. Imagina uma coisa que a gente tem bastante orgulho. A gente bate no peito e fala, a gente tem tal coisa, sabe? É isso que eles tinham lá, esse templo, essa coisa grandiosa. Ártemis. Ártemis. Os romanos chamavam ela a mesma deusa de Diana. Ártemis. Era a deusa da caça e da fertilidade. A gente vai falar bastante dela nas próximas semanas. Mas é interessante, né? A cidade de Éfeso tem um templo. E Paulo está falando assim para os Efésios, gente, vocês estão maravilhados, encantados com o templo que vocês têm. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês saibam o templo que vocês são, que é muito maior do que o templo que vocês têm. Eu quero que vocês se deem conta do templo que vocês são, que é infinitamente maior do que qualquer templo e qualquer maravilha que esse mundo e o ser humano e as mãos humanas podem construir. Por isso que a gente às vezes está preocupado com a estrutura do templo. E Deus olha e fala, você não precisa de uma estrutura de pedra para as pessoas admirarem. Você precisa ser um templo vivo de carne e osso, onde você estiver. E se você for esse templo ambulante onde você estiver, a presença do Deus vivo vai estar em você, porque ela já se moveu do templo feito de pedras humanas. A gente sabe disso, porque a gente estudou a história de Jesus e o véu rasgou. Quando o véu rasgou, a presença de Deus não estava mais presa ao templo de pedra e a estrutura. Olha como é que as pessoas ainda estão preocupadas em construir com a estrutura. Como se o tamanho, o adorno,
o maravilhamento da estrutura significasse quem nós somos. Não significam. Nós não somos significados, identificados pela estrutura onde a gente está, mas pela pessoa que a gente é. Pela pessoa que a gente é. Então, eu gosto desse som ao fundo, assim, essa ambientação é linda, né? Tem umas igrejas que o pessoal põe como é que fala? Sonzinho, né? Aquele... O pastor vai falando, né? Se eu fosse pastor dessas igrejas que tem um sonzinho no fundo, eu ia falando cada vez mais baixo, assim, ó. O pessoal dá aquela... dá aquele susto, assim, o pessoal acordar. Sonzinho, aqui a gente tem o ronco da Paraty. O ronco da Paraty ao fundo, acho maravilhoso. Quando eu penso assim, agora eu falei uma frase que vai pro corte, aí passa o ronco do ônibus do fundo. Maravilhoso, né, gente? O brasileiro, ele tem que ser estudado, cara. Não é? O brasileiro, cara, ele é um fenômeno, né, cara? É um fenômeno. Então, gente, o lugar, gente, não importa mais do que a pessoa. O tempo que a gente está não importa mais do que o tempo que a gente é. A religião que você é membro não importa mais do que a relação que você carrega. E os eventos que você faz não importam mais do que o relacionamento que você constrói. Pegou? É isso. Isso é ser igreja. Jesus, presta atenção, porque ele fala sempre Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da pessoa Cristo. E a pessoa que se chama Cristo tem um corpo que se chama igreja. Pessoas. Então a igreja não é um lugar onde você está apenas. A igreja é uma consciência, uma pessoa que a gente desenvolve e a gente é. Ok? E aí a gente entende isso quando a gente entende essas expressões que aparecem. Porque ele fala assim, ó. A vocês santos que estão em Éfeso e vocês fiéis que estão em Cristo. Olha qual a expressão que ele usa. Em Éfeso, em Cristo. Nós estamos em Araraquara e nós estamos em Cristo. Estar em um lugar é circunstância. Estar em Cristo é a nossa posição espiritual, é a nossa condição espiritual. Então, estar em algum lugar, no seu trabalho, na cadeia, não importa. É a situação. Estar em Cristo é a sua condição, que é imutável. A situação, ela muda. E vem, e vai, ficar difícil, fica melhor, a gente gosta, a gente não gosta. Isso é a situação. A nossa condição é em Cristo. Então, por isso que ele traz assim, ó. Vocês que estão em Éfeso, vocês lembrem-se. Eu estou escrevendo a quem está em Cristo, em Éfeso. Né? Então, a gente precisa entender isso porque a gente está em Araraquara, a gente está circulado pelos valores da cidade de Araraquara. Os valores estão aí. A gente está em Araraquara, a gente precisa levar em conta os valores que as pessoas carregam. Né? Para o araraquarense, o ronco da moto importa. Para o araraquarense, o som, né, do carro importa. Né? Tá devendo até as cuecas, como a gente diz, mas o som tá em dia, né? Importa, não é verdade? Não sabe o que é isso, né? O que é o som? Importa. Os valores da cidade estão à nossa volta. Mas a gente não é moldado pelos valores. A gente é moldado por estarmos não em Araraquara, a gente é moldado por estarmos em Cristo. E aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Por quê? Vamos lá, é que eu dou aula de matemática também, então eu vou explicar um negócio. Você sabe a teoria do conjunto? Que é que você contém uma coisa, é contido por outra? Então, tipo assim, se eu seguro esse copinho aqui, ó, o copinho está contido na minha mão, certo? Então, ele está na minha mão. A minha mão está no copo? Não, o copo está na minha mão, certo? Quando a Bíblia fala que nós estamos em Cristo, ela está falando algo muito maior do que isso. Porque ela está falando que Cristo, que nós somos contidos por Cristo, que Cristo também nos contém ao mesmo tempo. Vou falar de novo. Quando a Bíblia fala que nós estamos em Cristo, ela está dizendo o seguinte, que Cristo nos envolve e que nós também envolvemos Cristo.
que nós estamos nele e que ele está em nós ao mesmo tempo. A melhor ilustração que eu tenho para falar sobre isso, que eu conheci. Imagina uma esponja. Você mergulha essa esponja na água. Ok? A esponja contém a água contém a esponja, certo? A água contém a esponja. Mas ao mesmo tempo, o que começa a acontecer com a água na esponja? A água começa a penetrar. E ao mesmo tempo em que a esponja está na água, a água está na esponja. É o que acontece estando em Cristo. É como se a gente tivesse o seguinte: agora que eu estou em Cristo, Cristo começa a penetrar os meus poros e a formar a minha identidade. E agora Cristo está em mim e eu estou nele. Isso é ter a identidade em Cristo. Entendeu? Muitas vezes a pessoa, ela está na cidade. Qual que é o problema? Ela deixa que os valores da cidade começem a penetrar seus poros, o seu coração. E quando vai penetrando o seu coração, ele começa a fundamentar a sua identidade nos valores vigentes. É aí que ele se perde. Então, não importa, você está em Araraquara, mas não deixe Araraquara entrar em você. Entendeu? Não deixe. Eu e você estamos em Araraquara, mas não deixe Araraquara entrar em você. Assim como eles estavam em Éfeso. Mas ele está lembrando, vocês estão em Cristo e Cristo está em vocês. Deixe Cristo formar a sua identidade de dentro para fora. Percebe como não é só estar na religião certa? Não é uma questão de, achei a religião certa. Achei a religião que canta as músicas certas, que fala as palavras certas e que dá o dinheiro certo e eu preciso fazer os ritos certos e também a liturgia certa e o dia certo e o horário certo. Não é uma questão de você estar no lugar certo. É a questão da pessoa maior penetrar, entrar, tocar, transformar a sua identidade. Tá fazendo sentido, gente? Sim? Espero que sim. Porque a gente fica elaborando essas ilustrações para entender, né? Beleza. Então é isso. E aí, não importa a sua situação, ela é temporária. Mas a sua condição espiritual é eterna. Então não importa. Gente, se a sua profissão é CEO da empresa bilionária, multinacional, ou se você limpa a privada dessa empresa, isso é situação. A sua condição eterna está em Cristo. Eu acho o máximo que as pessoas no Instagram colocam assim, né? O nome delas e colocam assim, CEO. Você nunca vê assim, limpador de privado. Você nunca vê. Gari. Você nunca vê o cara no Instagram dele, né? Gari. Porque ele não quer ser identificado como Gari. Mas quando ele vira dono de uma empresa, ele coloca assim, manager, né? Gerente da empresa. Como se... Não estou falando que é errado falar isso. Eu estou só falando o seguinte. Como tantas vezes a gente quer ser identificado por coisas passageiras e situacionais. Temporárias. Não é? As pessoas querem ser identificadas pela sua aparência, pela sua beleza. Quanta gente... Às vezes a aparência importa tanto que quando a pessoa começa a ganhar ruga, umas pelancas, umas estrias, é o fim da vida dela. Não é verdade. Para algumas pessoas é o fim da vida dela. Porque toda a identidade dela está sobre aquela aparência. E se ela não tiver aquele cabelo, aquele rosto, aí começa a esticar tudo e começa a amarrar tudo e começa... Por quê? Não estou falando que é errado. Não estou falando que é errado. Eu estou falando que às vezes a pessoa começa a entrar em angústia, em desespero, em terror, porque a aparência dela não corresponde mais ao ideal. Porque ela está colocando os pés dela, a identidade dela, sobre aquela aparência. Gente que é passageira. Profissão, passageira. Relacionamento, passageiro. Até casamento. Nosso casamento tem começo, meio e fim. Morreu, acabou. As pessoas às vezes colocam a identidade dela sobre o casamento. Ela fala assim, sabe por que eu tô ruim, eu tô dando errado? Porque eu tô nesse casamento. Mas se eu trocar essa pessoa por aquela, aí eu vou ser uma pessoa melhor. Calma. Você vai continuar sendo você, com essa, com aquela, com X, com Y, porque você é você. O problema, meu amigo, é tu. Tu é o problema. Fica o problema. Você pode estar onde for, com quem for. É você.
Algumas pessoas colocam sua identidade sobre a reputação, o status, o que dizem de mim. Então, se estão falando bem de mim, eu me sinto o cara. Se estão falando mal de mim, eu me sinto o cocô do... Como é que é? Mosquito do... Cocô do cavalo do bandido. Sinto a pior pessoa do mundo. Falavam tudo de Paulo. Falavam tudo de Cristo. Mas a identidade deles estava bem fundamentada. Não adianta a gente querer simular, a gente querer falsificar a nossa identidade, a gente precisa fundamentar bem. E aqui diz duas coisas sobre a identidade. Que oração, gente? Eu tô... Ah, não, dá tempo. Uxa, dá tempo. Ele fala assim, aos santos e fiéis, tá aí. Aos santos e fiéis. Por que ele fala isso? Santo, normalmente, quando você usa a expressão santo, o que você pensa? Ah lá, o certinho é uma caricatura pra gente, às vezes, santo, né? Ah, olha lá o santinho. Ou senão, quando a gente fala de santo, a gente está falando do quê? Da imagem de... A escultura, né? O santo, né? Ah, ele comprou um santo, ele tem um santo na casa dele, né? Normalmente a gente identifica santo ou com uma caricatura ou com uma imagem, né? Santo pra gente muitas vezes é isso. E às vezes a gente pensa também assim, ai, santo, é o desejo meu, né? Um dia eu quero ser santo. Espero que eu me torne santo. Se eu me comportar bem, quem sabe um dia eu me tornarei uma pessoa santa. Não é isso. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, eu estou escrevendo aos santos. Porque é uma identidade que já foi entregue, que já foi comunicada. Deixa eu colocar isso de uma maneira que eu acho que... Eu gosto de ilustração para entender bem. Imagina que você ganhou na Mega. Posso ouvir um amém? Quanto que tá na Mega? Quanto estava a Mega ano passado? Vocês sabem? Mega, da virada. 200 milhões. Então você ganhou, ó, boa notícia. Você ganhou o valor da Mega na sua conta. Glória a Deus, Senhor. Só que tem uma má notícia. Você não tem a senha da sua conta. Eu dou um azarado mesmo, né? O cara tem só... o Bitcoin. O Bitcoin você perdeu. Valorizou o Bitcoin, você não tem mais. O cara ganhou a Mega e ele perdeu a senha do banco. Por que essa imagem é importante para a gente entender a nossa identidade? Muitos cristãos receberam a identidade santo, mas eles não têm a senha para acessar essa identidade deles. Entendeu mais ou menos? Eu recebi todos os recursos de Cristo para viver uma vida plena, uma vida espiritualmente satisfatória, uma identidade, uma transcendência, uma comunidade, um significado, um propósito altíssimos. Só que eu só tenho um problema, eu não tenho a senha para acessar essas coisas. A carta de Paulo aos Efésios é para a gente poder acessar isso. Então, a gente aprende a viver de maneira santa e fiel. E o que é ser santo? Ser santo é o fato de Jesus, é o que ele fez. Ele me pegou você e nos colocou na aliança do povo de Deus. Agora que eu faço parte dessa aliança, agora eu sou santo. Porque eu fui incluído na aliança que Deus tem com as pessoas. Faço parte desse povo santo. Agora Deus perdoou os meus pecados. Todos os meus pecados, presentes, passados e futuros. Está pecando agora? Fica tranquilo, Deus está perdoando. Presente, passado e futuro. E Ele nos purificou de todos os nossos pecados pelo sacrifício dele na cruz. Ele nos fez santos. Ele transmitiu para nós, colocou em nós, Ele fez uma transferência bancária. Uma transferência para nós, dizendo agora o meu caráter santo é de vocês. Agora vocês são santos como eu sou santo. Agora vocês carregam o meu caráter em vocês. E ele está dizendo, agora vocês são enviados a Araraquara, ao mundo, para vocês exibirem a minha santidade onde vocês estiverem. Que santidade, Deus? A santidade que eu coloquei em vocês, colocando vocês no meu povo. Inserindo vocês na minha aliança. E colocando em vocês o meu Espírito Santo. Né? Não é interessante pensar também que uma das cidades mais importantes do nosso país se chama Santos. Né?
Tem um time que se chama Santos. A gente fica dando o nome das coisas que a gente acha importante, São Paulo, Santos, achando que torcer pro time certo vai dar bom. Pai, não vai. Não é? A gente acha que torcer pro time certo, morar na cidade certa, estar na situação, não importa. Você pode ter todos os títulos que você quiser. Tem Corinthians. Tem Corinthians, né? Não adianta. Não adianta. Você pode ter todos os títulos, estar na cidade certa, torcer pro time certo, colocar a roupa certa. Se isso não for a sua identidade, aquilo que penetra no seu coração, não adianta. Então você precisa sair daqui pensando o seguinte: Deus me fez santo, me colocou no meio do seu povo santo. Eu sou parte da sua aliança santa. Colocou em mim o seu Espírito Santo. Agora o caráter santo de Deus está em mim. E agora eu fui chamado e enviado ao mundo, Araraquara, para viver como um povo santo, no meio dos araraquarenses. Entendeu? É isso. E fiéis. Que é uma outra nomenclatura que a gente usa, né? Fiéis é uma expressão que às vezes aparece no jornal falando assim: a igreja tal agora tem tantos fiéis. Os fiéis da religião, não é? Uma nomenclatura para significar fiel também. É uma identidade. Eu e você somos fiéis, não é uma nomenclatura religiosa. Fiéis é a condição de quem permanece. A gente falava isso ontem no grupo. Qual é a grande dificuldade da nossa vida? Permanecer em Cristo. Por quê? Às vezes acontece uma coisa que a gente não queria. Às vezes acontece uma situação muito desconfortável, muito difícil. A gente está passando por situações difíceis. A gente começa a querer o quê? Sair. A fidelidade é eu permanecer em Cristo. Essa é a fidelidade. É eu não deixar a minha condição apesar da minha situação. Fidelidade é isso. Então, às vezes, por que ele fala assim, vocês são santos e fiéis? Porque vocês têm um caráter santo e vocês não saem disso, vocês continuam nisso, vocês permanecem nisso, vocês não largam mão disso, vocês não arredam o pé, não importa o que aconteça, vocês continuam em Cristo, não importa o que aconteça. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Então, e aí ele fala graça e paz. Essa expressão, gente, é muito importante, porque graça e paz é nessa ordem. A graça de Cristo me deu tudo o que eu preciso. E uma vez que ela me deu santidade, fidelidade, uma identidade, comunidade, significado, transcendência, tudo, agora eu desfruto de paz. É nessa ordem. A graça de Deus me dá tudo o que eu preciso. Me dá uma identidade. Quando eu tenho uma identidade clara, o que eu tenho? Paz. Então não é a situação que eu estou que vai me dar paz. É a pessoa que eu sou que vai me dar paz. Às vezes as pessoas estão achando que melhorar o trabalho delas vai dar paz. Que melhorar o casamento delas vai dar paz. Que resolver o problema dos filhos vai dar paz. Né? Resolver, mandar os adolescentes embora vai dar paz. Não adianta, William. Você quer mandar o Mateus embora para te dar paz? Não é isso que vai te dar paz. Entendeu? Não é. O que nos dá paz? Estarmos em Cristo. Essa consciência clara de quem nós somos em Cristo é o que vai me dar paz e vai te dar paz. E vai expulsar essa ansiedade que às vezes atribula o nosso coração para resolver um problema temporário. Essa graça e essa paz vem de quem? Da parte de Deus Pai. Agora nós temos uma família. E do Senhor Jesus Cristo. Agora nós o servimos. Eu queria terminar lendo para vocês esse salmo. Terminar a minha introdução. A Érica até. Olha o que esse salmo diz. A minha alma anela, anseia. A gente está falando de anseio, que o ser humano anseia. E até desfalece pelos átrios do Senhor, pelo templo, pela presença. O meu coração e o meu corpo, eu sinto isso, cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar. E a andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. E eu encontrei, eu achei os teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. O que ele está dizendo? Quando eu contemplo o pardal, ele tem o ninho dele. Quando eu olho para a andorinha, ela tem a casinha dela. Quando eu olho para a minha vida, eu encontrei o meu lugar. Em Cristo.
Essa é a minha identidade. Essa é a minha alegria. Esse é o meu coração. Essa é a minha vida. Essa é a minha identidade. Cristo é a minha cura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui é muito sério. Cristo é a nossa cura. Cura do Espírito. As pessoas estão em busca de serem saradas. Uma pessoa tem um câncer e a gente ora e fala: Senhor, sara o câncer. Beleza, vamos supor que Deus atenda e haja com o poder dele para sarar esse câncer. A gente fica muito alegre, mas não adianta de nada se a pessoa sarou no corpo do seu câncer, mas o seu espírito não está curado em Cristo. Não adiantou de nada. Mudou a situação dela, mas não mudou a condição dela. Quantas pessoas... Às vezes a Valéria fala para mim: você viu o testemunho dessa mulher? Ela estava... Lembra da mulher que você falava? Ela chegou a morrer, ela foi para o hospital. Aí ela vai lá e dá testemunho, e vai no Raul Gil, e vai da TV, e vai no Faustão. Faustão não tem mais? Faustão. Agora é o Hulk. E vai na internet, e vai em tudo que é lugar, e fala assim: eu estava morta, os médicos me desenganaram, e eu já estava lá no tubo, e aí já ia desligar o tubo, eu morri, vi Jesus, Jesus falou: meu filho vem, minha filha vem, e aí eu voltei para cá, glória a Deus, estou vivo. Cara, de verdade, é maravilhoso, Deus curou. Não estou falando isso. De verdade, a gente olha para isso e fala: é isso, Jesus sarou. Mas pelo que a gente deveria estar dando glória a Deus mesmo, não é quando uma pessoa é sarada, mas quando uma pessoa é curada no seu espírito. De que adianta? A Érica, ela foi sarada. De que adianta a vida da Érica, depois de passar pela experiência toda dela, o espírito dela não ser curado? Que vida que ela vai levar? Que vida que ela vai levar? Que vida que pessoas com saúde estão levando? Deus me sarou. Glória a Deus. Agora vamos deixar Deus te curar? Deus me deu uma saúde boa. Agora vamos deixar Deus elevar o seu espírito para a presença, ao templo dele, para você viver no templo dele. Então amanhã, quando você acordar, sabe que as crianças estão chegando ou não? Quando você acordar amanhã, faz um exercício que eu fiz hoje. Criança, segura um pouquinho aí, só para eu acabar aqui, tá? Quando você acordar, professoras, ó, essa parte é importante. A primeira coisa que você faz quando você acorda, vamos lá, hoje é domingo, confessa os pecados, vai. Primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre o olho. Pega o celular, que sempre está ao alcance da mão. Desafio, amanhã você vai acordar? Abrir os seus olhos e diga assim: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou teu. O passarinho, a andorinha, tem ninho. Eu tenho a ti. A minha alma encontrou a sua casa. A minha identidade está em ti. Não sei o que o dia vai trazer hoje para mim, qual é a situação que eu vou ter. Mas uma coisa eu sei. A minha condição, eu sei quem eu sou. O Senhor me chama santo. O Senhor me chama fiel. E é assim que eu vou viver hoje. É assim que eu vou viver essa semana. Quando você abrir seus olhos amanhã, abrir os seus olhos, antes de ver qualquer story, qualquer coisa, abre seus olhos e relembre da sua identidade. Para que o seu dia não seja pautado na resposta que você vai ouvir, na ordem que seu chefe vai te dar, na quina que você vai bater, mas na condição que você carrega, na identidade que você tem. Amém? Glória a Deus? Amém. É isso, gente. Nós vamos continuar.